Muito bem. Na semana passada, a nossa querida Juliana trouxe uma mensagem na carta aos Filipenses e há um bom tempo eu já tenho estudado e meditado muito nessa carta pela profundidade dela e eu gostaria também de trazer uma reflexão na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, que trata de um tema que eu acho que é muito pertinente e que foi algo que, de certa forma, gerou uma inquietação a partir do momento que eu encontrei com o Senhor Jesus, que é o desejo de conhecer ao Senhor e como conhecer a Deus. E a gente sabe, quando a gente caminha, e pela experiência, às vezes, com a nossa vida religiosa até, ou pela experiência com a nossa espiritualidade, que muitas vezes é nos colocado diante de nós opções e alternativas de como conhecer a Deus. Alguns pensam, por exemplo, que a melhor forma de conhecer a Deus é pela teologia. Né? Teologia, estudo de Deus. Então você vai conhecer a Deus. Mas ainda é muito ralo, muito incapaz ainda de conhecer quem é Deus. Na verdade, é mais uma psicologia da religião do que realmente conhecer a Deus. Outros acham que o melhor caminho de se conhecer a Deus é pela via da espiritualidade mais mística. E eu também já fui dessa escola, além da escola teológica, né? É uma forma que às vezes o recurso que se tem pela via religiosa de buscar por experiências místicas, por êxtases espirituais, por profecias, revelações, sobe monte, desce monte, e acaba sendo mais uma forma, né? De tal forma que especialmente no começo da minha conversão, quando eu pensava assim, em conhecer a Deus, eu ficava assim, como que eu posso conhecê-lo de fato? E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, ele também trabalha esse tema, e especialmente, esse é um texto famoso também, ele mostra que a grande ambição dele é a sublimidade do conhecimento de Jesus, de quem é o Senhor. Ele vai fazer uma comparação entre o caminho religioso que ele teve e, a partir de então, como que ele conhece o Senhor. E eu gostaria que a gente pensasse nisso. Como que a gente pode experimentar, de fato, o conhecimento de Deus? Ou, mais ainda, como que tem que gerar em nós, a partir do encontro com Ele, essa ambição de desejar conhecê-lo, né? E que muitas vezes não vem por essas vias mais convencionais, quiçá uma via mais teórica, tem a sua contribuição, mas ainda é muito pouco, outras vias religiosas, e é isso que o apóstolo Paulo vai tratar, além de tratar na carta aos Filipenses, como a Juliana falou muito bem na semana passada, né? Então dispensa apresentações aqui a carta aos Filipenses, além de tratar do tema da alegria apesar das realidades da vida, ele fala da importância do conhecimento de Cristo, ele exorta os irmãos de Filipos a conhecer ao Senhor, e ele deixa implícito aqui nesse texto como ele conheceu o Senhor, de que forma. E eu gostaria que a gente pensasse acerca dessas coisas, de como que na vida, na nossa espiritualidade, nós conhecemos ao Senhor e como que essa tem que ser uma ambição plena, a grande prioridade do nosso coração, conhecer ao Senhor. O texto é Filipenses capítulo 3, do versículo 2 até o versículo 11. Paulo deixa muito claro aqui nesse texto, alertando aos irmãos filipenses lá, que eles têm que tomar cuidado com os falsos ensinos que estabeleciam teologias e doutrinas equivocadas acerca do relacionamento com Deus, de conhecer a Deus, e exorta os irmãos a buscarem esse conhecimento pleno, essa sublimidade do conhecimento de Jesus. E é isso que eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho e que dessas coisas que a gente vai pontuar aqui, algo possa achar lugar no seu coração. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 2. Ele começa exortando quanto aos falsos ensinos, e de uma maneira agressiva até. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Já é um convite crítico. Então, esse romantismo religioso que muitas vezes permeia a cristandade é falido. A gente, infelizmente, tem muita dificuldade sobre a questão do julgar. A gente, na maioria das vezes, julga quem não deveria julgar. A gente julga com um julgamento moral, impiedoso e hipócrita.
e aquilo que deveria julgar a gente não julga, que é justamente os falsos ensinos e aqueles que estão sobre a responsabilidade de conduzir o rebanho. E o apóstolo Paulo até chama os falsos obreiros de cachorros, de cães, uma exortação que é esse espírito raivoso. Ele está aqui criticando o legalismo judaizante e falando, olha, essa galera que prega assim, raivosa, esse ódio religioso, ele fala, toma cuidado, que isso aí é barulho de pitbull, né? Cuidado com os cães. Ele começa exortando quanto a isso. E continua. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito. E nós que gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. A grande queixa dos judaizantes contra o apóstolo Paulo é que ele não estimulava a circuncisão dos gentios, né? E aqui o apóstolo Paulo diz que toda a experiência do conhecimento de Deus, da espiritualidade cristã, tem que passar pelo coração. É circuncisão no coração, é uma experiência interior. Então nós é que somos da circuncisão, porque adoramos a Deus em espírito e não gloriamos, não confiamos na nossa carne. Versículo 4. Bem que eu poderia também me gloriar, confiar na carne. Se qualquer um pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele fala, olha, eles se gloriam das suas justiças próprias, do seu caminho religioso. Eu poderia também me vangloriar desse caminho religioso, dessa via de conhecimento de Deus, que não é revelação, mas que é uma tentativa presunçosa humana de tentar se justificar diante de Deus. Ele diz, eu poderia sim me gloriar. E aí ele faz um relato autobiográfico da sua carreira religiosa até encontrar o Evangelho. Ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Circuncidado ao 8º dia, ele está querendo dizer, olha, eu não fui prosélito. Eu nasci num lar cristão. Eu nasci num berço religioso. Então, eu me orgulho disso. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Esses espiritinhos que às vezes nos rodeiam e ficam tão presentes nessa jactância religiosa. Ele fala, eu poderia. Eu não passei para crente. Eu nasci num lar religioso. Eu sou da tribo de Benjamim. E aí os estudiosos das tradições judaicas vão apontar que a tribo de Benjamim era a tribo mais conservadora no que diz respeito à prática da lei. Ela evitava toda forma de sincretismo religioso. Tanto é que, muito provavelmente, o nome Saulo tem alusão a Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. Então, Paulo tinha um respaldo e tanto para se vangloriar do caminho religioso de se conhecer a Deus. Então, eu sou hebreu de hebreus, hebreu de pai e de mãe. Quanto à lei, fariseu, da seita mais conservadora. Isso tudo para ele era um caminho religioso para conhecer a Deus, para ter um relacionamento com Deus. E ele continua. Quanto à lei, fariseu, versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era bem radical mesmo, militante religioso. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Engraçado, né? Paulo era um cara extremamente livre no evangelho, com uma responsabilidade incrível e sem nenhuma sombra de libertinagem. Né? Para um cara falar assim, olha, eu fui religiosaço mesmo, e como que conseguiu ser um cara extremamente fundamentalista e livre, sem neurose. Né? Eu acho isso muito interessante na vida de Paulo, porque às vezes a gente passa por algumas transformações nas nossas espiritualidades que a gente passa pelo pêndulo, né? Sai do extremo conservadorismo fundamentalista religioso e vai para o extremo oposto, né? Do hedonismo, até ir para o centro, que é reconhecer a sublimidade da graça, do conhecimento do Senhor e não confiar nem no fundamentalismo e nem na entrega indiscriminada às suas próprias paixões, que a gente sabe muito bem quanto isso nos faz mal. E ele continua, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Ele fala, olha, a partir do momento que eu encontrei Jesus, eu descobri uma outra forma de conhecê-lo. E esse é sempre um convite para nós, especialmente no momento
de efervescência religiosa, de retorno ao sagrado, como diriam alguns estudiosos, e de emergência de fundamentalismo religioso. Paulo fala: eu tenho por perda essas coisas para a excelência do conhecimento de Cristo. Versículo 8. Sim, de veras considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, do qual perdi todas essas coisas e a considero como refúgio para ganhar Cristo. Ele está falando: todo esse meu caminho de justiça própria, de orgulho religioso, de jactância, e toda a minha dedicação, que não seja a ambição sublime do conhecimento de Cristo, eu considerei como perda. Mais ainda, aqui o texto fala de refúgio. Algumas traduções vão falar que ele considera como esterco. Esterco ainda é leve. Alguns comentaristas vão falar que a palavra esterco não expressa a repugnância do termo original, que seria cocô humano, bosta. Olha que coisa horrorosa, né? Ele fala: isso para mim é excremento humano, e isso não tem valor algum. Eu considero como perda para ganhar Cristo. Ali ele perde sua reputação religiosa, essas vias tão tentadoras que a religião muitas vezes levanta diante de nós e seduz a tantos. E aí, no versículo 9 ele fala: perdi tudo isso, considerei como refúgio para ser achado nele. Aí vem uma declaração no 9 e 10, das mais lindas do apóstolo Paulo. Eu perdi isso para ser achado exclusivamente nele, sem justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer, ele falou: eu perdi isso tudo para confiar exclusivamente na obra de Cristo e ser achado nele. Para o conhecer, ele tem uma motivação na sua espiritualidade. Essa ambição a partir de um encontro é algo assim muito profundo para a espiritualidade cristã. Deveria ser um desejo nosso. Não é conhecê-lo mais pela via religiosa, mas para o conhecer. E como? Perguntaríamos ao apóstolo Paulo. E ele fala no versículo 10. Para o conhecer, pela via do poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo não só relata que todo o caminho religioso que ele perpassou via justiça própria, via mérito humano, ele tem aquilo tudo por perda, como destaca a sua ambição pelo conhecimento de Cristo e diz: esse conhecimento passa pela via do conhecimento do poder da sua ressurreição, pela comunhão dos seus sofrimentos. E eu gostaria que a gente pensasse nessas coisas. Lendo esse texto, a gente leu aqui 9, 10 versículos, a gente consegue ver alguns ensinamentos que eu gostaria de destacar para nós acerca do conhecimento de Deus. Na verdade, 4 verdades acerca desse conhecimento que o apóstolo Paulo fala, como que ele conhece, quais são as vias. A primeira coisa que a gente tem que ficar claro para nós é que o conhecimento genuíno de Deus, via espiritualidade cristã genuína, ele não vem pela via religiosa, porque Paulo relativiza justamente isso. Primeiro, ele relativiza aquele conhecimento de Deus que é só uma tradição herdada. Eu, por exemplo, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Não se conhece a Deus por mera tradição hereditária. Não se conhece a Deus por mandamentos ou tradições herdadas. O conhecimento de Deus tem que ser uma experiência pessoal, uma experiência individual. Os profetas denunciam tão gravemente uma espiritualidade que é só passada de tradição em tradição, sem verdade no coração. O profeta João Batista, quando começa a pregar a sua crítica severa aos fariseus, era porque justamente eles se vangloriavam de terem por pai Abraão. E isso não significa nada acerca do conhecimento de Deus, se o conhecimento de Deus não passar verdadeiramente pelo coração. Dizer, nasci num lar evangélico, dizer, nasci num lar cristão, dizer,
eu herdei a cultura judaico-cristã. Se isso não entrar de fato no coração, até dessas pedras, disse João Batista, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Uma mensagem muito bonita, eu até te desafio, se você tiver tempo aí na sua quarentena, a assistir uma pregação do Caio Fábio chamada Betel é um lugar na nossa existência. Não sei se é Betel ou Peniel, eu dei uma esquecida aqui, mas depois eu revejo isso. O Caio conta a história de Jacó, a sua peregrinação espiritual até ter um encontro com o anjo, naquele episódio clássico que ele briga com o anjo e sai manco. O Caio Fábio fala que a sua peregrinação religiosa era só herdada. O conhecimento que ele tinha era só de uma tradição herdada por uma linhagem religiosa, até ele ter um encontro verdadeiro. De maneira que não bastava ser filho de Isaac apenas, ou neto de Abraão, porque é um peso, né? Imagina você ser neto de Abraão, você ser filho de Isaac. Aí ele tem um encontro verdadeiro com Deus, e aquele encontro ele sai com uma experiência que o marcou profundamente ali no encontro com o anjo, e ele levanta o altar e fala, esse é o lugar de Deus. E o Caio diz que esse lugar da experiência é na nossa existência, e ela precisa existir. O conhecimento genuíno de Deus, ele tem que exceder em muito tradições herdadas. Além disso, o apóstolo Paulo vai falar que esse conhecimento tem que exceder a mera observância exterior da religião e da lei. Quando ele diz, quanto à lei, eu era irrepreensível, eu era da seita dos fariseus, mas isso tudo não me fez, pelo contrário, não me fez conhecedor de quem é Deus, pelo contrário, me fez perseguidor da igreja. E é sempre um convite para que nós possamos conhecer a Deus com a verdade do coração, e não com a mera observância exterior de dogmatismo. No Evangelho não há dogmatismo, há instrução, há consciência. O conhecimento passa por isso que a palavra pregada, a palavra viva, o ensinamento de Cristo é fundamental. Dificilmente se pode conhecê-lo senão pela via do ensinamento da palavra viva. É por isso que há declarações quase que excessivas dos evangelhos, que Jesus ensinava aqui, ensinava acolá, ensinava ali, porque passa por essa renovação da mente, passa por essa nova consciência. Tem que ser algo interior e não exterior. Não é mudar de roupa, não é não ouvir determinada música, não é mudar o jargão do vocabulário. Essa mudança exterior não diz nada acerca do conhecimento de quem é Deus, diz o apóstolo Paulo. É, por exemplo, muito parecido com a história de quando Jesus encontrou o jovem rico. E o jovem rico encontra Jesus, fitando o amor, Jesus gostou do sujeito, e ele fala, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta, você conhece os mandamentos? Não adulterar, não matar, não fazer falso testemunho. E aí o jovem rico fala, tudo isso tenho observado, apenas observado. Tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. O conhecimento de Deus do jovem rico ficava apenas nos limites da exterioridade, ainda não estava no coração. Quando Jesus toca no coração e diz, se você quer de fato ser perfeito, vai, vende tudo que tens e me siga. Em outras palavras, o conhecimento de Deus tem que ir lá no centro, ele tem que ser a grande ambição, como disse Paulo aqui, eu tenho por perda tudo. Deus tem que ser o centro. E aí, o jovem rico achou pesado aquilo, porque ele tinha muitas posses, e preferiu ficar com o conhecimento de Deus que apenas muda a roupa, que apenas muda as exterioridades, mas não muda o interior, não muda o ser. Interessante isso. Então, a primeira grande lição que esse texto me traz é que o conhecimento de Deus não vem pela mera via religiosa. A segunda coisa que o texto deixa claro aqui, que eu gostaria de destacar, que o conhecimento de Deus para o apóstolo Paulo é abrir mão de tradições que não reconhecem a sublimidade de Cristo, a centralidade de Cristo. Urge, nesses tempos, um resgate da centralidade radical, da radicalidade da centralidade de Cristo Jesus.
nós somos cristãos, nós temos que ser parecidos com Cristo. E ultimamente, a cada dia mais, está cada vez mais complicado falar de Jesus para cristãos. Os cristãos, quando se fala de Jesus para eles, eles ficam... Porque o peso das tradições embaçam a figura de Jesus para eles. Jesus é mais um profetinha no panteão. É como se eles não tivessem lido lá no Monte da Transfiguração. Olha só, vocês vão ter os profetas aqui, vocês vão ter Moisés aqui, Elias aqui, a lei e os profetas. E aqui o meu filho, mas a ele ouvi. Para Paulo, o verdadeiro conhecimento de Deus passa por Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E mais ainda, o próprio Cristo disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. E nós temos hoje uma necessidade muito grande de sermos cristãos no sentido mais radical do termo, parecidos com Cristo, andando como Cristo, amando como Cristo, deixando de lado o peso das tradições embaraçadas, anti-misericórdia, anti-amor, anti-inclusão, e ser como Jesus, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É interessante como que Paulo vai dizer isso: eu deixei isso tudo como perda para ganhar a Cristo. Um exercício que eu fiz principalmente em um determinado tempo. Eu me converti em 1999 e a partir de 2003 a 2005 eu passei por uma verdadeira revolução na maturidade cristã, quando eu comecei a ler muito e conhecer Jesus mais de perto, e eu fiz um exercício pessoal de fazer releituras quase que excessivas do Novo Testamento, se possível comentar em atividades devocionais, versículo por versículo, para o Novo Testamento ficar bem instalado dentro de mim, para que eu possa parecer muito mais com Cristo do que o peso embaraçado das tradições religiosas. Eu lembro também, em uma das conversas com um pastor na igreja que eu frequentei em Belo Horizonte, e acerca de um tema que a gente trabalhava na escola dominical e a igreja demonstrava certa resistência, e um dos argumentos que a gente tinha era o próprio Jesus. Jesus ensinava muito. E uma declaração do pastor, não esqueço até hoje, ele disse: mas tudo para vocês é Jesus também. Olha que coisa. Como um pastor vai achar ruim que os discípulos viram as ovelhas viram e falam assim: tudo para nós é Jesus. Olha, a melhor comparação é Jesus. A gente tem que abrir mão desse peso, desse embaraço dessas tradições que faz Jesus virar um presépio. Ele não está totalmente radical. Eu vejo essa galera que às vezes escandaliza teologicamente com a radicalidade que o Caio tem com Jesus como chave hermenêutica, como se fosse errado reconhecer Jesus como o Deus eterno. Você nunca vai errar por parecer com Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala: conhecer a Deus é abrir mão de tradições embaraçosas e olhar tão somente para Ele, para Jesus. Nós precisamos disso. Prova disso que o apóstolo Paulo narra na carta aos Gálatas que depois da sua conversão ele ficou 3 anos na Arábia, passando por toda uma ressignificação da sua espiritualidade, centrada exclusivamente em Jesus. E quem é esse Jesus? É esse Jesus que acolhe, é esse Jesus livre, mas também é esse Jesus radicalmente íntimo de Deus, esse Jesus que ora toda hora, que sai para orar sozinho, esse Jesus piedoso, esse Jesus que faz milagre, esse Jesus cheio do Espírito Santo. É esse Jesus que a gente tem que parecer. É por ele é a grande porta. Quem me vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. A terceira coisa que Paulo fala, a terceira e a quarta são as mais legais aqui que eu achei, é que ele fala que a forma que ele descobriu de conhecer a Deus passa pela experiência do poder da ressurreição. No versículo 10 ele fala: para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. Eu gosto dessas duas palavras. Primeiro, entender que ressurreição não é só um fato histórico que a gente comemora na Páscoa, como um calendário religioso. O Caio gosta de falar que a ressurreição é um fator existencial. Tem até uma frase do Caio quando tem aqui, quando ele comenta esse texto, ele fala: o poder da ressurreição é a força existencial
que levantou Jesus dos mortos e está presente em nós. O poder, a palavra poder, aqui é o tal do dunamis, que é tão presente na igreja primitiva, que é tão presente na espiritualidade cristã, porque a espiritualidade cristã não é uma linha filosófica. A espiritualidade cristã é espírito, é ação do espírito, e essa ação do espírito é o poder de Deus. É o espírito que vivifica. A letra mata, disse o apóstolo Paulo. E esse dunamis, essa ação do espírito está recorrentemente presente no Novo Testamento e tem que estar presente na nossa vida, saber que eu conheço a Deus pela experiência pessoal, pelo acesso ao seu toque e ao seu poder. Isso me faz lembrar de maneira brilhante o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, quando aquela mulher, mais de 12 anos, sofria com uma hemorragia que não parava. Ela vê Jesus passando na multidão e pensou com ela mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. E apenas Lucas narra desse jeito, que no meio daquele bolo, daquela aglomeração, né? Palavra que está em alta hoje, né? No meio daquela aglomeração de gente, aquele bololô, no meio daquela galera, ela passa no meio daquela multidão e encosta em Jesus, e Jesus olha para trás, vê Pedro e fala assim: alguém me tocou. É uma coisa assim, parece até uma galera pegando Jesus, aquele negócio assim. Aí Pedro até fala: peraí, Jesus, um monte de gente apertando aqui, alguém me tocou. Ele fala: mas me tocou de diferente, porque de mim saiu poder. De mim saiu poder, de mim saiu dunamis. Saiu esse poder da ressurreição. Conhecer Jesus passa por uma experiência pessoal, genuína de poder. É porque quando a gente fala de experiência religiosa subjetiva, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. O fulano teve uma experiência subjetiva, você acha que deu na teia. Não. Uma genuína experiência é uma experiência de toque, de poder. O pentecostalismo no Brasil pegou tão certo, porque ele foi, ou deu tão certo, porque ele foi um movimento de reação a um liturgismo religioso, mecânico e frio. E ele vem de repente e fala assim: olha, Deus é um Deus que pode te tocar. Ô glória! Né? Aí os pentecostais. Mas isso é a maior verdade que tem. Tocar não é tocar para te derrubar no chão do nada, é aquela certeza de que eu sigo um Deus vivo e que eu experimento no chão da vida o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é esse fator. Ressurreição não é um fato histórico, é um fator existencial. Essa certeza de que, como Deus ressuscitou a Cristo diante dos mortos, há esperança para mim, independente da situação. Eu já experimentei alguns abismos profundos que o poder da ressurreição me tirou de lá. Parecido, por exemplo, com o Salmo 139, quando o salmista diz: agora se eu digo, trevas certamente me encobrirão. Agora se eu digo, ferrou tudo, o Senhor está lá. O poder da ressurreição faz nova todas as coisas. Então, para Paulo, se conhece a Deus de fato nessa experiência de toque de Deus, nessa experiência de ação do Espírito Santo. Não é só pela via teórica, teológica, e nem pela via de observâncias exteriores, mas é o toque no chão da vida. A última coisa que eu gostaria de frisar aqui nesse texto, e que Paulo destaca como conhecimento de Deus, é que ele fala que conhecer Jesus é experimentar comunhão dos seus sofrimentos, nada tão atual como hoje. Resgatar a imagem do Cristo sofredor, resgatar a imagem do Cristo que sabe o que é padecer. Diante das inúmeras dificuldades que a gente vive, tanto no nível macro, global, com a pandemia afetando tanta gente, as nossas intimidades mais profundas, subjetivas e interiores, o Senhor conhece todas elas. O autor de Hebreus, acerca do Cristo sofredor, ele tem um texto muito bonito, em Hebreus 2, quando ele diz: naquilo que Jesus sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que sofrem. O apóstolo Paulo resgata a comunhão dos seus sofrimentos na certeza que as aflições que ele vive, o poder da ressurreição o habita, conformando-me na sua morte, diz o apóstolo Paulo. De maneira que é uma convocação para conhecer Jesus
numa vida de serviço e sofrimento, assim como Paulo e Cristo viveu. Paulo experimentou a comunhão com Cristo, sofredor em suas próprias aflições. Esse Cristo que está aí nas filas, aguardando respiradores, esse Cristo que está junto com os profissionais da saúde, esgotados em plantões de 72 horas, aquele pai de família que está impossibilitado de ter o seu recurso de provisão econômica para a família, o Cristo que sabe o que é padecer, se manifesta, e a gente tem que reconhecer e resgatar essa imagem do Cristo sofredor. A gente fala muito do Cristo triunfante, nem triunfante é, a gente fala do Cristo triunfalista, que é aquela vitória a qualquer preço, porque o triunfante é a vitória genuína, mas a gente tem que resgatar a comunhão dos seus sofrimentos. E o próprio profeta Isaías disse também que esse sofrimento, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Nós precisamos, meus queridos irmãos, resgatar a figura do Cristo que sabe o que é padecer, principalmente em cenários de sofrimento, porque conformando-nos na sua morte, certamente nós experimentaremos o poder da sua ressurreição. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar. E que algo que eu falei aqui, de maneira veemente até, possa achar lugar no seu coração também. Oremos. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado a graça de te conhecer segundo o Espírito do Evangelho, segundo Jesus de Nazaré. Eu te agradeço pela oportunidade de entender que o conhecimento de Deus vem pela via da revelação, e uma revelação que é obra exclusiva da sua graça. E o convite que o Senhor tem nos dá é sempre esse: guardar essa revelação e praticá-la no chão da vida, para que assim possamos experimentar o poder da sua ressurreição. Possamos experimentar a comunhão dos seus sofrimentos, na certeza de que, conformando-nos com a sua morte, experimentemos também a ressurreição. E a minha oração nesse momento é para esses irmãos que ouviram essa mensagem. Talvez irmãos que precisam experimentar o poder da sua ressurreição. Irmãos que precisam experimentar o toque, a ação do teu Espírito, o poder. Nós oramos por essas intervenções divinas, milagrosas, porque nós cremos num Deus vivo, que age, que intervém. Eu oro para que o Senhor também se compadeça, o Senhor que sabe o que é padecer, de todos nós e tantos outros que nesse cenário tão difícil que vivemos estão passando por sofrimento, que nós possamos aguardar na certeza da ressurreição e do cuidado e da proteção daquele que sabe socorrer os que sofrem. Eu te peço que de alguma forma essa palavra possa achar lugar no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um beijo no coração. Deus abençoe. Graça e paz.